Atenção, emissoras da Rede Manchete, para o top de 8 segundos. Produtos Celite, uma homenagem à arte. Jornal da Manchete, segunda edição. Um oferecimento... Quer um pedacinho? Pede pro teu patrão. Termina a reunião de representantes do governo, trabalhadores e empresários com apenas uma definição: a lista de produtos da cesta básica. Por parte do governo, apenas o compromisso de reorganizar as suas contas. No Rio, os grevistas da Companhia Siderúrgica Nacional entraram em choque com a Polícia Militar e tropas do Exército. Segundo informações do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio, veiculadas por várias agências de notícias, pelo menos 2 pessoas foram mortas. Extraoficialmente, já se fala em 6 mortos. Você vai saber os detalhes no Jornal da Manchete, segunda edição, que está começando agora. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já está buscando saídas para evitar que o corte no orçamento do ano que vem diminua sua capacidade de investimento. Entre as alternativas, o banco procura sócios na iniciativa privada para ajudarem a financiar novos projetos. E por falar em projetos, o BNDES liberou 47 bilhões de cruzados para a indústria de papel. Aliás, o banco está financiando 60% dos projetos no setor. Isto é sinal de que esse tipo de investimento é extremamente lucrativo. A revista de economia Tendência, da editora Bloch, fez hoje no Rio a primeira mesa redonda mensal. Os temas foram a nova tendência tributária e também o pacto social. O objetivo principal da nova Carta Brasileira é justamente o fortalecimento, que é dos estados e dos municípios. Retirou da União 5 impostos que ela efetivamente não arrecadava quase nada, cujo objetivo era mais um controle, e deu como forma de receita aos estados e municípios, possibilitando então um aumento nas suas receitas em termos de 20% a 25%. Quanto ao Pacto Social e seu encaminhamento, o presidente da Federação Brasileira de Bancos, Teófilo de Azeredo Santos, está otimista. Nós achamos que o pacto é possível, viável, portanto, a cada um de nós cabe a corresponsabilidade de lutar, trabalhar para aperfeiçoá-lo e controlar a sua execução. Em matéria de cobranças, o Pacto Social está perfeito. O presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, Abram Isajan, disse hoje que o comércio não vai servir de vitrine para que todos atirem pedras. A federação recomendou aos associados que não comprem nada da indústria com preços reajustados acima dos 26,5%. E o presidente da Fiesp, Mário Amato, lembrou bem: se todo mundo reajustar seus preços no índice máximo de 26,5%, a inflação vai disparar. Para a indústria, o pacto é uma necessidade. As vendas vêm caindo e é preciso, para o desenvolvimento da produção, que o mercado dê sinais positivos. Esta foi a conclusão do Conselho de Economia da Federação das Indústrias de São Paulo, ao constatar que nos últimos 12 meses, as vendas reais caíram em 11,1%. A esperança dos empresários de recuperação nas vendas está principalmente na manutenção do crescimento dos salários. Que o pacto é uma necessidade, ninguém contesta. Só que empresários e trabalhadores exigem que o governo também cumpra com a sua parte, ou seja, o controle dos gastos públicos para diminuir o déficit. Agora à noite, as entidades que assinaram o Pacto contra a Inflação divulgaram um documento em que o governo assume o compromisso de sanear as finanças públicas. Com isso, o governo terá que reduzir a intervenção na economia e recuperar a capacidade de investimento do setor público. Ficou estabelecido que o ônus do ajuste fiscal será distribuído por todas as áreas. Mas vai ser difícil dar certo, porque todos consideram suas áreas prioritárias. O presidente da Confederação Nacional da Agricultura, Alisson Paulinelli, acha grave cortar os subsídios dos setores que dão suporte à economia. Ninguém vai desejar cortes ou
situações que venham causar desabastecimento. E não é só de produto agrícola, não. Qualquer bem de consumo. Se houver lógica no pacto, ninguém vai afogar nenhum setor, que causará o constrangimento de um desabastecimento que a sociedade vai pagar. Chega de plano cruzado. O governo tem realmente, com o apoio da sociedade, com o apoio da classe política, com o apoio de empresários, trabalhadores, de todos, de dar uma pancada mortal nesse déficit público. É condição para derrubarmos a inflação, é condição para liquidarmos a inflação em vários rounds, a luta não é num só, e é condição para relançarmos o desenvolvimento, para que esse país volte a crescer, para que esse país se ordene, para que esse país se arrume. Entra em vigor a partir de sexta-feira a lista com os preços dos 94 produtos que serão acompanhados durante o pacto. A lista vale para o Rio de Janeiro. As listas das outras capitais serão divulgadas depois de amanhã. Os preços são os do dia 3 de novembro, data da assinatura do pacto. Técnicos e sindicalistas acham que um passo à frente foi dado. As indústrias, os supermercados que remarcaram a mais do que aquilo foi combinado, hoje eles têm um compromisso de desmarcar ou remarcar para trás, tanto é que pediram um dia, não é? Vai haver uma fiscalização, quem vai dar esses preços são os organismos sindicais, o DIES e o SEAP. Então eu acho que agora houve um gesto concreto e o entendimento anti-inflação começa realmente a andar, a funcionar. De uma perspectiva técnica, o acordo pode ser considerado bom, então? Olha, no que se refere ao acordo de preço, sim. A verdadeira demonstração do que acontecer vai ser dado pelo índice de inflação. Quando em cada localidade, aqui em Brasília, a Universidade de Brasília, quando levanta os preços e mostrar o índice de custo de vida de Brasília, ele deve ter aumentado somente 26,5%. E quem está otimista com o pacto é o doutor Ulisses Guimarães. Tendo que já produzia um resultado benéfico, porque antes você ligava a televisão, lia o jornal e haviam essas projeções. Em novembro vamos ter uma inflação de 30, 32, em dezembro vai para 40, em janeiro vai para 60, assim por diante. E as projeções agora, mesmo quando não respeitam, em certos casos, as marcas fixadas no pacto, mas está em torno do pacto. Né? Então já houve um efeito de, pelo menos, uma contenção. Eu acredito que se prosseguir com outros atos, e realmente eu não tenho informação, se prosseguir com outros atos, isso será benéfico. Bom, eu ontem me enganei, cometi um engano. O Osés me disse, pagou mais não sei quanto a lata de leite, eu fiz as contas, botei 33, não é não, 40. Eu vi isso por declaração dos próprios donos do supermercado. E diz que eles estão recebendo a coisa já num preço que eles têm que cobrar assim. É interessante. Eu assisti duas guerras assim, uma de corpo presente e outra no fim, fumegando e tal. Foi a Segunda Guerra Mundial, eu fiz em seguida as cidades destruídas. E Roterdã, Amsterdã, Berlim, Frankfurt, Vale do Ruhr, até Stalingrado. E depois, ao vivo, a Guerra da Coreia. É impressionante, impressionante. Como está tudo arrasado, não tem dois tijolos juntos, um bombardeio, e a transa das mercadorias não para. E nem pode parar, porque não vai morrer de fome. Estocar alimentos, como vai estocar alimentos quem não tem dinheiro? A maioria das populações não tem dinheiro, não pode estocar para 3 dias. Compra no dia a dia, no câmbio negro. As maiores fortunas são feitas nesses momentos de crise. A guerra, sem dúvida alguma, é uma crise. E não para, por exemplo, leite, carne, pão. Como? O boi, caramba, o matadouro foi abaixo. O bombardeio arrasou, não ficou terra rasa. Tá bem? Matadouro, então, acabou. Tirado o matadouro, como é que o boi aparece na casa? Por um preço tremendo. O câmbio negro, é isso, aquilo. Mesma coisa o pão, o padeiro não pode deixar de viver, ele tem que fazer lá o pãozinho dele. E chega lá, por um preço absurdo, durante a guerra. Cara, peraí. De novo. Então, aqui, nós, no Brasil, não podemos deixar de comer.
E esse mercado das mercadorias, e são mercadorias das perecíveis, tem que ser controlado. As 110 ou 120 ou 210 ou 220 produtos que o governo considera de primeira, se ele não controlar, babau. O país corre o risco de ficar às escuras por causa da greve dos eletricitários, que já começou a causar problemas e tumultos nos subúrbios do Rio. Os funcionários públicos federais voltaram ao trabalho, menos os previdenciários, que podem decidir pelo final da greve nesta quinta-feira. Nós vamos conferir em instantes. Nesta quinta, em seus 10 anos de casório, Lindalva e Otelo recebem ilustres convidados na cadeira de barbeiro. Mas nem tudo são flores ou espuma de barbear. Será que essa foto está fazendo aqui na mesa da Lindalva? O ciúme afiado de Otelo corta a empolgação de Lindalva. Me disseram que ela foi vista com outro, num fuscão preto pela cidade a rodar. Cadeira de barbeiro, nesta quinta, 7h30 da noite. Entrevistas, reportagens e um show de gols. Pensou em emoção? Liga na Manchete Esportiva Segundo Tempo. O programa que pratica todas as modalidades de esporte. Segunda a sexta, 7 da noite. Manchete Esportiva Segundo Tempo. Um oferecimento. Sajama Malhas, o toque sensual do puro algodão. Tá difícil de encontrar, não é? E é importante mostrar que você já sabe escolher bem, não é mesmo? Então ficou fácil. Nos novos lançamentos da série Personalidade, você tem o melhor de Alba, Fafá, Tim Maia, Alcione, Nara Leão e Geraldo Azevedo. Um presente emocionante. Gravações de alta qualidade que você pode dar em discos, compact discs e cassetes Cromobasque. O boletim do plantio de hoje vai falar sobre mandioca e sorgo. A mandioca está voltando a ser um alimento de muita importância para o país. E a sua presença deve se tornar cada vez mais constante na mesa do brasileiro. E para que isso aconteça logo, o governo decidiu apoiar decisivamente os produtores de mandioca. Aumentou em 42% os preços mínimos em relação à safra do ano passado e vai corrigi-los mensalmente pelo valor da OTN. Além disso, reduziu as taxas de juros do crédito de comercialização de todos os produtos derivados da mandioca, como a farinha, o polvilho e a raspa. Já o sorgo, um importante suplemento da nutrição animal, teve o seu preço mínimo mantido e os produtores terão acesso a 100% do VBC. Plante Mais, produza melhor. Boletim do Plantio, um serviço do Ministério da Agricultura. Que delícia de